Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, ao Paternidade. É isso aqui, eu sou o Vitor Bruno, tô aqui do lado do meu amigão, meu irmão, Wesley Moura. E aí, meu irmão? Deus une propósito, né, Weslão? Exatamente. Uma alegria, sabes aqui. É inacreditável estar aqui, né? É assim, porque de fato, né, Weslão? Porque Deus, ele faz isso, né, cara? Ele pega quem tá com um propósito e, ó, conecta, igual um imã, né? Tchup. É uma alegria, né, meu irmão? A gente tá sentado nessa mesa aqui para falar de coisas tão viscerais, né? Coisas tão importantes, que é paternidade, que é masculinidade, que é hombridade. Isso aí. E Deus tem feito a gente chacoalhar esse assunto aí por tempos, né? Islão, uma alegria a gente estar aqui, meu irmão. De fato, no estúdio do Juneira, né? Vamos falar a verdade. Desde já, muito obrigado aí, meu irmão, Juneira. Obrigado por todo o prestígio aí que... Cara, abriu as portas assim de uma forma, né, sobrenatural. Diferenciado, né? Juneira e Tutu, vocês são diferenciados. Eles estão aqui do meu lado, eu vou olhar pra câmera, né? Juneira e Tutu, vocês... A arte da edição faz todo o trabalho, né? De diferenciados, meus irmãos. E é o seguinte, cara, esse é o primeiro, né, de muitos episódios sobre esse tema. Deus tá levantando muitas pessoas, né, Weslão, ao redor do mundo, assim, para falar desse tema caríssimo, valiosíssimo, que é a paternidade, as feridas, né, dos pais e como resolver essa questão toda de pai no mundo, né? Inclusive um programa que a gente gosta, que é o Mundo Precisa de um Pai, e vários outros, né? Que a gente participa. Então nós somos mais uma voz maravilhosa nesse meio de tantas vozes aí. E a gente espera que esse conteúdo chegue a muitas pessoas. E você que está ouvindo, vai ouvir esses cortes, compartilha, manda pra galera, porque é assim que vai ser. Weslão, já que esse nome nasceu da sua mente aí, né? Criativa, do seu coração, cara, fala mais um pouco. Por que paternidade? Cara, vamos lá. Eu fui missionário em tempo integral no Reino Unido, e no período que eu estive lá, cara, eu tive um momento assim de me perceber com muitas disfuncionalidades, com muitos desajustes na minha mente, no meu coração, e com as minhas duas filhas, a minha esposa. E no contexto missionário, eu tinha a nobre missão de falar do amor de Deus, de viver o amor de Deus, né? De pregar o evangelho. Só que eu não estava conseguindo fazer isso. Eu não estava conseguindo fazer isso porque eu não estava conseguindo existir dentro de mim. Não sei se faz algum sentido. Cara, eu andava ali pelo Reino Unido. Eu sempre li literatura do Reino Unido, sempre li a história da Europa, de modo geral, e eu sempre quis visitar alguns lugares específicos, assim, legal, sabe? Em Londres, por exemplo. E eu, caminhando ali, cara, eu não conseguia me ver. Parece que eu não estava lá. Tinha dia que eu, de tanta depressão, assim, de pânico, eu esmurrava o volante do carro, assim, cara. Chorava, gritava de desespero, na intenção de buscar uma resposta para minha alma, cara. Eu não conseguia exercer a missão que Deus me chamou para fazer, e consequentemente eu não conseguia ser um pai, cara, porque eu descontava tudo nas minhas filhas. Eu tenho duas meninas hoje elas têm uma de 11 e uma de 13, a Ana Júlia e a Ana Luísa. Abraço para Ana Júlia e para Ana Luísa. E elas, cara, um dia, aí eu comecei, cara, mesmo no campo missionário, mesmo nesse contexto cristão de igreja, comecei a beber muito, cara. Comecei a beber muita cerveja, e eu venho de uma família de alcoólatras, né? Tem uma família, a minha família sempre enfrentou problema com o alcoolismo. Mas eu nunca fui dado à bebida, mas nesse momento da minha vida eu comecei a usar isso como uma fuga. Exatamente. E um dia minha filha chega pra mim, cara, tava na poltrona, bem assim, assistindo TV. E aí eu tava olhando pra TV assim, e já com a sexta garrafa de cerveja assim do lado da poltrona, já bastante alterado. E aí a minha filha chega pra mim e fala: nossa, pai, você tá a cara da vovó Sônia, falou o nome da minha mãe. Cara, aquilo pra mim soou como uma ofensa, porque a minha mãe sempre teve problema com bebida. Hoje ela é falecida, mas ela sempre teve problema com bebida, e me comparar com a minha mãe naquele momento, pra mim foi uma ofensa, uma agressão muito grande, sabe? Eu percebi que realmente eu tava mal.
E aí, cara, eu entrei em crise, porque naquela época eu batia nas minhas filhas, sabe? Qualquer coisinha que elas faziam, eu já batia nelas. Era uma forma de eu puni-las. Porque eu cresci apanhando muito, então eu acabei replicando esses padrões, né? Cara, nesse momento, minha esposa me chamou a atenção, assim, com muito amor, com muita paciência, ela me chamou a atenção e falou, você precisa dar um jeito. Senão a gente vai acabar voltando pro Brasil e não vai dar para viver assim. E aí, nesse contexto, cara, eu comecei a estudar o que as pessoas estavam falando sobre paternidade, né? O que eles estavam falando sobre paternidade, né? E aí eu comecei a pesquisar na internet, abri o computador assim e falei, cara, o que estão falando sobre isso? O que estão falando sobre criação de filhos? Porque eu estou errando, estou fracassando como pai. Minhas filhas não estão vivendo comigo integralmente. Olha que mesmo assim, eu sempre fui muito dedicado a elas, gastando muito tempo com elas. Uhum. E com esse discurso, né, de amo minhas filhas, tudo é por elas, mas eu não estava, né, integralmente vivendo isso. Existia alguma ferida ali. E aí, cara, nesse momento eu comecei a perguntar para minha esposa, onde que eu estou errando, né? O que eu estou deixando a desejar? Comecei a perguntar para as minhas filhas, como que eu deveria ser? Como que eu tinha que ser meu comportamento com vocês? E eu comecei a ver que elas me davam respostas infantis sobre aquilo, muito lúdicas, né? Uhum. Mas eu precisava de coisas mais consistentes, assim, de respostas técnicas, médicas talvez, né? Uhum. E aí eu achei muito conteúdo de psicólogos, psiquiatras, terapeutas que falavam sobre o tema, influências, né, que estavam falando sobre paternidade. E eu comecei a ler sobre temperamentos, sobre como que a gente se comporta, por que a gente se comporta, como se comporta. Legal, cara. Aí pronto, cara. E naquele momento nasceu o desejo de estudar mais o tema. Voltando para o Brasil para renovar os vistos durante a pandemia, aconteceu de eu chegar à obesidade. E aí, mais pra frente, a gente fala o porquê que eu cheguei na obesidade, né? Cheguei a 155 quilos. Eu tinha um problema muito sério na coluna. E aí eu entro onde que realmente nasceu o nome. Eu estava no Hospital dos Acidentados, em Goiânia, na fila, esperando para fazer uma ressonância da minha coluna para ver se eu fazia uma cirurgia. Que isso, bicho. E aí, pesadão. Pesado demais. E aí eu tava aguardando junto com mais uns 8 idosos. Eu era realmente o mais jovem lá, o mais velho lá tinha uns 80 e poucos anos. E eu tava com uma doença, chama osteopenia, que é um passo para osteoporose. E nessa situação eu falei, cara, eu não consigo andar, eu não consigo me mover, eu não presto para trabalhar. Se eu arrumar um emprego que carrega peso, alguma coisa que tem que dirigir, eu não consigo fazer. Eu tô inválido, cara. Eu tô imprestável. E nisso eu ouvindo eles conversando, né? E eles me perguntaram, você tá muito jovem para estar aqui, garoto. E aí eu falei, tô realmente muito jovem para estar aqui, mas tem que fazer, tô um problema na coluna. Cara, mas o que você tem? Eu tenho hérnia de disco, osteopenia, tem não sei o quê. E eles foram sendo chamados, né? E eu fui o último. E ficou só eu e mais um senhor. Ele é um empresário aqui de Goiânia, um cara um cara muito conhecido aí. E aí ele pegou e falou assim, ele falou assim, cara, você tá aqui, é o seguinte, você gordão. Você gordão. O que você espera, cara? O que você espera? Que cena, hein, cara? O que você espera desse tratamento? Porque você tá jovem. Deixa eu só pegar aqui uma informação. Você tá jovem, cara. Como é que você consegue... Tá tão ruim assim. Como é que você consegue
pensar, eu penso que são os 4 últimos números. Que quem sabe faz ao vivo. Aí ele pegou e falou assim, como é que você consegue pensar, por exemplo, na sua vida, doente desse jeito? Como é que você consegue, você tão jovem, por que você chegou nesse ponto, cara? Que isso, cara. Aí eu fiz uma pergunta para ele, fui bem franco para ele, assim, e falei, olha, se eu não fizer isso agora, eu acho que eu não chego na sua idade. Eu acho que eu não consigo chegar aos 80 anos. E do jeito que eu tô, nesse momento eu já tinha sofrido um infarto. Olha. Muito brando, muito leve, mas eu já tinha apresentado algum tipo de problema nesse sentido. E aí ele falou, eu falei assim, e o senhor? O senhor tá aqui por quê? Eu tô aqui porque eu tenho doença tal, tenho não sei o quê, tenho as empresas que eu tenho que cuidar. Eu falei, mas você não precisaria de acompanhante pela sua idade? Aí ele falou, não, acompanhante. Meus filhos querem saber de mim, não. Eles estão esperando só a hora de eu morrer. Nossa. Para eles poderem ficar com a minha herança, com dinheiro. Eles não estão nem aí para mim, não. Olha, tudo que eu tenho que fazer é sozinho. Olha. Aí eu devolvi a pergunta para ele. E o que o senhor está pensando, então, né? Os próximos passos aí, o que o senhor está pensando? Ele falou, eu estou pensando em morrer e deixar eles em paz. Olha, cara. Aí eu falei, aí eu não me conformei com isso, porque como eu estava num processo de me conectar com as minhas filhas novamente, né, de restaurar a paternidade ferida, né? Eu estava interessado em ouvir outros pais também. Eu falei, você não tem vontade de restaurar a sua paternidade com seus filhos, não? Aí ele virou para mim e falou, não, isso aí não dá tempo mais não. Você já deu tempo. Garoto, é o seguinte, se você precisa fazer alguma coisa pelos seus filhos e fazer que eles amem você, faça agora. Agora que você é jovem. Porque depois de um tempo, você não vai conseguir. E ele falou aquilo e disse que para ele já não tinha mais esperança, já não tinha mais tempo, e eu não me conformei com aquilo, cara. Eu fiquei assim, cara, não é possível que esse cara pode ter razão. Não tem base. Dá tempo. Mas dá tempo sim, ué. Eu tô ouvindo as pessoas falando sobre o tempo de restaurar. E eu sou um cristão, eu acredito no que a palavra de Deus diz. A Bíblia fala que enquanto há fôlego, louve ao Senhor, né? Então, cara, dá tempo sim. Qual é a idade perfeita, então, para restaurar uma paternidade? É a idade que você tem, cara. A paternidade, ela não tem idade. Uau. Ela não tem idade. E aí eu quis brincar com esse nome, né? Paternidade. Porque a paternidade é a idade que você tem, cara. É o momento, é agora. Não importa se eu sou um idoso, já tô na terceira idade. Sempre dá tempo, irmão. Sempre dá tempo. E esse é o meu convite, cara, para paternidade. É restaurar a conexão da paternidade vertical, nossa, com Deus, para alinhar a paternidade horizontal, cara. Com a esposa e os filhos. Exatamente. E é chocante a história, hein? Fez sentido? Demais, cara. Então, de 158 quilos aí, Ceslão? 155 quilos. E você baixou hoje pra quanto? Hoje eu tô com 82. Com massa magra, senhoras e senhores. Não, né, velho? Que é isso? Show de bola. Então, a paternidade, esse nome de paternidade, é uma alusão e uma referência de que não tem uma idade específica para a pessoa recomeçar ou reconectar com Deus e com os seus. Não. E que qualquer idade é tempo ainda. Exatamente, é isso? Exatamente. E por que o cavalo marinho? Cara, eu, nessa minha jornada de ouvir as pessoas, os profissionais, né, da saúde mental, eu comecei a assistir muito conteúdo de profissionais que lidam com os temperamentos, né, fleumático, sanguíneo, colérico. Eu comecei a ler muito sobre isso e me interessei em ser também um profissional que pudesse me valer ali de elementos, de estudos, de técnicas, de maneiras de poder ajudar outros pais a se conhecerem também. Então eu me tornei um analista comportamental e as bolinhas na cabeça ali representam os temperamentos, né? E o cavalo marinho, porque na natureza
o cavalo marinho, na verdade, a fêmea que introduz os filhotes no ventre do macho. E ele que tem a missão de proteger os filhotes. Uau. Até que eles nasçam. Uau. Então, eu acredito que isso representa para mim a missão que nós temos, cara, como pais, de sermos destinadores dos nossos filhos, de protegê-los nessa incubadora, assim, sabe? No nosso coração, e lançá-los como flecha. E esse tempo de incubação, acho que é nossa responsabilidade. Então, o cavalo marinho ele traz para mim esse ícone, né, que representa esse papel, dos papéis que nós temos como homem, que é de manter os nossos filhos ali protegidos até que eles estejam prontos para viver o mundo do jeito que ele é. Uau! Mas não, o que é mais triste nisso tudo é porque muitos pais passam dificuldade nas suas casas, nos seus afazeres, na sua vida cotidiana, e não tiveram ainda esse start, né, esse turnover, essa mudança. Então, o nosso programa, a nossa voz aqui no Paternidade é para tentar tirar vocês, tirar quem você conhece, que esteja passando essa loucura igual o Wesley passou, igual eu também passei. Nesses episódios próximos, não perca os próximos episódios. Esse primeiro aqui é para te dar aquele gostinho, né, de quero mais. Nós vamos chacoalhar essas águas, vamos trabalhar temas sensíveis, né, para tentar elucidar. Então, por exemplo, olha a virada de chave que você teve a partir de uma conversa com outro idoso, a partir de uma experiência fora do Brasil, a partir de momentos que estavam sendo uma crise, ou seja, algo que estava te apertando, que era uma pressão, mas você conseguiu olhar para o alto e ter essa oportunidade nova de mudança. Muitos estão vivendo isso e não mudaram de vida ainda. Ou seja, a gente vai falar de pais que são apenas um vaso ornamentário dentro de casa, né? Que não passa de um enfeite, um adorno, que não fazem nada para mudar nada. A gente vai falar de casos reais, por exemplo, de adoções, né? De espírito de adoção ou de lares onde não existe a figura do pai de forma alguma, né? O meu pai é essa pessoa, né? O meu pai cresceu num lar onde ele foi adotado por uma única senhora. E não tinha figura masculina alguma, né? E mais que Deus, ele fez um convite para Deus ser o pai dele e ser pai. Isso é poderoso. E ser pai junto com ele para nós, né? Os filhos. Então, eu acho que essa alegria de ter casos que foram de sucesso podem inspirar casos que ainda não são sucesso. Sim. Ainda não são, né, Weslão? Eu atribuo isso aí, Vitor, porque é o seguinte: não é óbvio, não é óbvio para nós homens certas explicações que a geração passada deu. Não foi óbvio. A gente precisa de uma tradução sobre o nosso papel de uma maneira um pouco mais incisiva. Assim como hoje a gente tem o desafio de criar os nossos filhos, né? A gente ensina uma coisa, na forma da gente explicar, tá óbvio para a gente, porque a gente já compreendeu. Mas para essa geração agora, cara, você precisa ser muito criativo e você explicar de uma forma onde ele vai entender na linguagem dele. Então você tem que se adaptar. Os nossos pais talvez não tiveram essa sensibilidade de se adaptar. Entende? Então hoje a gente tem recursos, a gente tem chat GPT, a gente tem Google, a gente tem YouTube, a gente tem internet, tem tudo. Você viu um vídeo de 2 minutos aí, você aprendeu uma coisa, né? Mas na época deles não tinha isso. Então a nossa proposta é ressignificar para redignificar. É trazer uma dignidade nova para nós como homens, certo? E interromper certos padrões que foram imitados. Hoje eu batia muito nas minhas filhas porque eu aprendi apanhando. Então eu achava que fazendo isso eu estava dando continuidade a algo legal, entendeu? E não era. Eu não tenho qualquer tipo de reserva em falar isso, até mesmo que eu falo isso em todo lugar, até por testemunho, mas eu fui uma criança que fui vítima de abuso sexual. Né? Com 8 anos eu sofri abuso, entendeu? E eu não podia falar isso para ninguém. Se eu falasse isso para minha mãe, eu apanhava dela, entendeu? Então hoje eu falo isso sem dor.
Mas as outras formas de abuso acontecem hoje também, morais, né? E o problema que isso causou na minha vida, que eu só fui descobrir quando fui pai, se eu pudesse voltar no tempo, é óbvio que eu consertaria. Mas hoje eu tenho a chance de ressignificar para redignificar. Uau. Entendeu? Essa é a minha proposta, Até é a proposta do nosso projeto. Até porque está em tempo ainda, né? A paterna idade. Sempre há ainda tempo, cara. Sempre há tempo. Uma vez eu pegando um ônibus de Viracopos para Guarulhos, eu fui do lado de um rapaz e conversa vai, conversa vem. Ele falou que os pais estavam no asilo, né? Pra quê, né, cara? Levantou uma bolinha muito grande pra mim, né? Pra eu cortar, né? Aí eu falei assim, ô irmão, mas aí, seus pais estão no asilo e tal? Cara, lá é o lugar deles, porque lá eles vão ficar com outras pessoas da própria idade e tal, né? Na verdade era só o pai. Que ele vai ficar no asilo com outros senhores da mesma idade, lá eles se entendem, eles conversam e tudo mais. Aí eu falei assim, mas você vai visitar ele? Uma vez por ano eu vou lá, cara, perto do Natal. Olha e tudo mais. Que coisa, né? Eu falei, cara, você já parou pra pensar que o seu pai não quer, aliás, ele não precisa de conversar com outras pessoas, ele precisa de conversar com você, ele precisa dos seus ouvidos, do ouvido do neto. Tudo bem, é importante lá, tem o seu lado bacana com a mesma idade, mas o que de fato é significante para ele é você, a sua presença, é a presença dos seus filhos, dos netos. Esse cara parou, ele ficou me olhando assim um tempão. E aquilo fez um sentido para ele assim. Ele falou, rapaz, acho que você tá certo, né? As pessoas vão ficando adoecidas porque elas não têm os seus queridos ali perto. Então, a gente vai tocar nesses assuntos delicados aqui para frente. Hoje foi só mesmo essa primeira palhinha, assim, só uma cerejinha de bolo pra gente poder dar um gostinho de quero mais. Beleza? Weslão, valeu demais esse primeiro episódio aqui falando do que é o paternidade, assuntos, né? Quais assuntos a gente vai entrar também e muitos outros. A gente se vê no próximo. Isso aí, valeu. Valeu, galera. Até mais.